O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados num tempo de silêncio, rezemos pedindo ao Senhor que pelo Espírito do ressuscitado nos faça compreender plenamente a força dessa palavra. Oremos. Amém. Irmãs e irmãos, hoje é 6 de agosto e a igreja celebra no dia 6 de agosto a festa solene da Transfiguração do Senhor. Essa festa, ela é muito importante porque ela ajuda-nos a entender como nunca quem é Jesus e o que significa ser discípula e discípulo de Jesus. Esse evangelho que acabamos de ouvir, nós o escutamos todos os anos no 2º domingo da Quaresma. Mas nós o escutamos em vista do caminho de preparação para a Páscoa, meditando a dificuldade dos apóstolos em entender o mistério do anúncio da paixão do Senhor. O anúncio da cruz. E a cruz é um enfrentamento que nós sempre temos dificuldade de tê-lo. Na segunda leitura de hoje, o mesmo São Pedro
que subiu a montanha com Jesus, diz assim: não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade. Nós vimos, nós subimos com ele a montanha, nós somos testemunhas, nós não escutamos fábulas. Muitas vezes nós pregadores facilmente deixamos a palavra e começamos a contar fábulas habilmente inventadas, bonitas, que tem uma mensagem que toca a gente, mexe com o coração, emociona, mas são fábulas habilmente inventadas. O Evangelho é infinitamente superior a qualquer historinha que a gente inventa ou que a gente conta de forma habilmente, com alegorias e de forma impressionando. Vamos ao Evangelho para ver então, para a gente não ficar com fábulas habilmente inventadas, mas com a palavra que nós somos chamados a ser testemunhas dela. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 até o 9. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus ao longo do ano. Domingo passado nós estávamos iniciando o capítulo 14, não foi? De Mateus, terminamos o 13, desculpe. Agora a gente avança lá no capítulo 17, domingo que vem a gente volta de novo para o 14, 15 e 16. Mas como vai demorar ainda um pouco, eu situo os irmãos e irmãs nessa cena do Evangelho de hoje. Vejamos como é que começa. Naquele tempo, versículo 1, leia. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Essa cena de Jesus tomando consigo Pedro, Tiago e João, que com André foram os primeiros apóstolos que Jesus chamou. Lá no início do ano nós vimos isso. Jesus, depois de batizado, foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, sentiu fome e Satanás o tentou. Lembra? A última tentação de Satanás foi levar Jesus numa alta montanha e mostrou todos os reinos desse mundo e a sua glória. Lembra? Aquela cena de Jesus vencendo Satanás e dizendo: vai para longe, afasta-te de mim. Essa cena, ela marcou muito a vida de Jesus. Ela foi uma experiência muito forte na vida de Jesus. E Ele quer que os apóstolos experimentem aquilo que Ele experimentou. A força da fé que expulsa as potências do mal. Pedro, depois que Jesus venceu a tentação de Satanás, ele desceu a montanha e foi lá para a beira do mar da Galileia, subiu na barca de Pedro e realizou a sua primeira grande pregação. No final dessa primeira pregação, ele pescou 4: Pedro, André, o irmão de Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e chamou-os a serem pescadores de homens. Ele, com a pregação, pescou 4 e chamou a eles a deixarem as redes e as barcas para serem pescadores de homens. Então, essa cena retoma Jesus. Aqui é o 3º ano que os apóstolos estão convivendo com Jesus. No primeiro ano que Jesus os chamou, Jesus foi com eles para a festa da Páscoa a Jerusalém e voltou. No 2º ano, Jesus foi com eles na festa da Páscoa e voltou. Esse é o 3º ano e é a última subida de Jesus com os apóstolos para Jerusalém. Nessa última subida, no capítulo 16, que a gente vai ver daqui uns dias, versículo 21 seguinte, Jesus anuncia que o Filho do Homem vai sofrer, ser rejeitado e morrer na cruz. Quando Jesus avisa isto, ele avisa
logo depois, também no capítulo 16, de chamar Pedro e os apóstolos e ir a Cesareia de Filipe e perguntar: que dizem os homens que eu sou? O povo fala, está uma confusão danada. Uns falam que é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, lembra? E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia, glorifica: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, do reino de Deus, e o poder do inferno não vai vencer a igreja. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Então, logo depois dele dar as chaves para Pedro, ele confessa, Pedro confessou quem ele era, e Jesus também confessou para os apóstolos quem ele era, dizendo: nós estamos indo para Jerusalém, mas lá em Jerusalém eu vou ser perseguido, rejeitado e morto na cruz. Pedro fica indignado, pega Jesus, leva Jesus num lugar à parte, repreende Jesus dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus repreendeu Pedro do jeito que repreendeu Satanás lá na montanha, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas do mundo, as coisas dos homens. Então, de novo repito, a subida dessa montanha acontece depois de Pedro confessar quem é Jesus e Jesus confessar que ele vai morrer e ressuscitar. Aí, quando Jesus anuncia a sua morte, eu já falei para vocês e repito, não é? Provavelmente os discípulos ficaram decepcionados. Eles estão viajando, Jesus, os apóstolos 12, os 72 discípulos e a multidão, viajando para Jerusalém. Numa maior empolgação, a multidão, de repente Jesus para e fala: moçada, vocês estão empolgados, mas chegando em Jerusalém eu vou ser perseguido, rejeitado e morto na cruz e vou ressuscitar. Isso é um banho de água gelada na vida dos apóstolos. E além de anunciar que vai morrer, Jesus repreendeu Pedro dizendo: afasta de mim, para longe de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas dos homens. Então o clima está muito pesado. Muito pesado. De vez em quando a gente experimenta isso na vida. Como Pedro confessou quem era Jesus, Jesus confessou para eles quem ele era, que iria morrer e ressuscitar. Mas a gente não quer saber de notícia ruim, não é? Nós temos muita dificuldade de entender, na perspectiva da fé, as notícias ruins. É por isso que Jesus, nesse clima pesado, tenso, de viagem para Jerusalém, em que ele anunciou que em Jerusalém ele seria perseguido, rejeitado e morto, mas só dele anunciar para os apóstolos, os próprios apóstolos, o chefe dos apóstolos, já não entendeu isso e não está aceitando. Para ver que a incompreensão não vai ser só em Jerusalém, já está acontecendo na estrada, pelos apóstolos, que estão há quase 3 anos seguindo a ele. Está claro? Isso é muito importante para entender a cena que vem. Então, chegando ao pé dessa montanha, Jesus deve ter dito: André, irmão de Pedro, toma conta dessa multidão, cuida, faz as barracas, as tendas de cada um, encaminha e organiza o povo, que eu vou com Pedro, Tiago e João ali em cima. E sobe essa alta montanha. Lá em cima dessa montanha acontece uma coisa extraordinária. Vamos lá? Tomemos. Olha o que acontece. Versículo 2: e foi transfigurado diante deles. Crianças, adolescentes e jovens, o que é ser transfigurado? A própria palavra vai explicar o que é ser transfigurado. Transfigurado significa concretamente em dois sinais. Leia.
O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas. ficaram brancas como a luz. Transfigurado é isso. Essa multidão está caminhando provavelmente há umas 3 semanas, vindo lá da beira do mar da Galileia. Imagina viajando para Jerusalém, aquela multidão, aquela poeira no deserto, não é? Suor, falta d'água, as dificuldades, a sujeira, a poeira, a precariedade das condições. Está todo mundo sujo, imundo. Seguramente Jesus também estava todo empoeirado. Sobe a montanha e a poeira da viagem com Jesus às vezes cega a gente, e às vezes a poeira das viagens nossas, dos nossos passos, também tampa o rosto de Jesus e não deixa a gente reconhecer Jesus junto com a gente. Jesus está caminhando com a gente, e a gente vai levantando poeira, e a poeira dos passos da gente vai tampando o rosto de Jesus. Por isso lá na montanha, Jesus transfigura, e o primeiro sinal da transfiguração é: o rosto brilhou como o sol. Olhe para o rosto de Jesus. No meio da multidão, no meio dos problemas, no meio da viagem sua para a cruz, dos seus sofrimentos, saiba identificar o rosto de Jesus. O rosto e as roupas ficaram brancas como a luz. Irmã, irmão, Deus se revela a nós em Jesus, nos caminhos de nossas dificuldades em entender a nossa cruz e a nossa missão no mundo. Nós precisamos aprender com Jesus e com os apóstolos, mesmo não querendo a cruz, mas aprender a identificar a presença de Jesus, do jeito que Deus quer. Veja, versículo 3: nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Para lá. Moisés e Elias conversando com Jesus tem um significado muito curioso. Moisés e Elias são as duas testemunhas do Antigo Testamento. Me ajuda aqui, por favor, João Marcos. Eu já disse aos irmãos e irmãs muitas vezes que nós cristãos não somos a religião do livro. Já me ouviram falar isso, não é? E que a gente, ao abrir a Bíblia, em qualquer página, do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, nós temos que abrir a Bíblia, e a primeira coisa que nós temos que encontrar dentro dela é quem? Jesus. Então, Moisés representa os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados livros de Moisés, os livros da lei. No tempo de Jesus, o Novo Testamento não tinha sido escrito, não é? O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito lá pelo ano 54, 56. Então já tinha 20 e tantos anos que Jesus tinha morrido, não é? 25 anos que Jesus tinha morrido, ressuscitado e voltado para o Pai. Então, quando o Antigo Testamento existia somente os 5 primeiros livros da Bíblia e os livros proféticos. Entendido? O que significa Jesus conversando com Moisés e Elias? Significa que na Bíblia, já também no Antigo Testamento, os apóstolos precisavam aprender a abrir a Bíblia e não encontrar uma regra, uma lei, uma ameaça, mas encontrar a pessoa de Jesus. Jesus conversando com Moisés e Elias é o mesmo que abrir qualquer passagem se refere a Jesus. Isso não é um exercício fácil, principalmente porque hoje em dia tem muita gente tonta que não sabe ler a Bíblia e que está passando por tribulação e fala, brinquei com vocês do vídeo que eu vi semana passada, não é? Vamos ver, abre a Bíblia para tirar sorte, igual cigana, igual joga búzios. Vamos ver o que o Senhor Deus tem para dizer para mim na hora do meu sofrimento.
Aí o cara abriu a Bíblia e estava escrito o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vai abrir a Bíblia do jeito que você quer, que você vai se assustar mais do que você quer. A Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita para você encontrar com Jesus e permitir que a luz da ressurreição, a luz do ressuscitado, ilumine a sua mente, o seu coração, dissipe a treva da ignorância, do pecado. Moisés e Elias, junto com Enoque, são os 3 personagens do Antigo Testamento. Moisés, a Bíblia fala que ele foi sepultado, mas até hoje ninguém sabe o lugar onde ele foi sepultado. E entre os judeus criou a ideia de que ele não morreu, ele foi arrebatado para o céu, não corrompeu o corpo, como nós entendemos Nossa Senhora, não é? Depois, Elias é o profeta mais bravo, que pegando os 5 livros de Moisés, defendeu a palavra de Deus, a lei de Deus com tanto vigor, mas tão inflamado, que aquele carro de fogo do trono de Deus com rodas de fogo, passou e pegou Elias e arrebatou Elias para o céu, e a capa de Elias caiu no chão. Então, Moisés, Elias e o terceiro personagem, Enoque, no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24, Enoque também não conheceu a morte, foi arrebatado para o céu. Enoque é o bisavô de Noé, é o pai de Matusalém, é o avô de Lameque, e Lameque é o pai de Noé. Então, quando Jesus aparece conversando com 2 personagens, Moisés e Elias, que são exatamente 2 personagens que, segundo a Bíblia, não morreram e foram para o céu sem corromper o corpo, Jesus, diante dos apóstolos, essa cena, já fiz essa extravagância de cena, é a mesma coisa de a roupa de Jesus brilhando como luz, e a palavra de Deus, a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, carimbando a veste de Jesus, dizendo: é esse mesmo, é verdade o que ele está falando, o que ele diz, o que ele fala é conforme o que está na Bíblia. É muito bonita essa cena. Isso aqui daria para a gente ficar dias e dias na igreja meditando. Vamos ver a cena. Jesus conversando com Moisés e Elias. Tomem comigo. De verdade, Moisés e Elias conversando com Jesus. Esse é bacana porque é a Bíblia conversando com Jesus. Não é bacana isso? A Bíblia conversando com você, a Bíblia confirmando para Jesus, dizendo: é isso mesmo, não fique na opinião do capeta que te tentou, ou dos apóstolos que não estão querendo aceitar o caminho da cruz, é isso mesmo, você é o Filho do Deus vivo, aquele que foi revelado no batismo, é isso mesmo, continua. E aí, enquanto está lá o maior papo, Moisés e Elias com Jesus, olha a cena do que acontece. Versículo 4, todo mundo? Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. No Antigo Testamento tem também no Evangelho, a festa das tendas, que é a terceira maior festa do povo judeu. Pedro propõe a Jesus: Jesus está tão bom em cima da montanha, vamos ficar por aqui, quieta, já preguei esse Evangelho outras vezes aqui, vamos ficar por aqui, Jesus. Jesus esquece o caminho da cruz. E aí Pedro é tomado por uma fraqueza, por 2 fraquezas, que nós muitas vezes somos tomados por elas. O pior tipo de fé é a fé daquele tipo de gente que diz assim: se está bom para mim, lasque o resto.
E Pedro está pensando assim: Senhor, está tão bom aqui na montanha, essa visão luminosa, não é? O céu desceu para cá, vamos ficar aqui, Jesus, não fala desse negócio de ir para Jerusalém, sofrer e morrer não. Quieta, Jesus, fica aqui, Jesus. Os apóstolos, Pedro representa a igreja é muito facilmente tentada a ficar só na montanha. Todas as vezes que celebramos em cada domingo a Santa Missa, nós somos tomados por Jesus, que pega a gente no batente da vida, no caminho da poeira, do suor, da lágrima, da lama, do sofrimento, e Jesus tira a gente da correria da vida e sobe com a gente aqui para a montanha, para transfigurar a Ele na frente da gente, transfigurar a gente e renovar nossas forças para continuar a viagem. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, O Senhor me tomou pela mão, o Senhor me tomou pela mão, me trouxe nessa montanha, me trouxe nesta montanha. dá-me a graça Dá-me a graça de renovar minha força, de renovar minha força, minha fé, meu vigor, para continuar a minha missão, a minha vocação, carregando a minha cruz, seguindo os seus passos. Amém. Então, Pedro propõe a Jesus: vamos ficar aqui. Eu já brinquei tantas vezes, não é? A gente faz uma tenda para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Eu, Tiago e João, a gente enfia debaixo de um gai de pau, numa moita, numa loca de pedra ali. Esquece nós, Jesus. Mas não fala em cruz não, em sofrimento não, Jesus. Só que aí acontece uma coisa. Veja, versículo 5. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Para lá. Nuvem luminosa. No Antigo Testamento, a nuvem luminosa aparece no Monte Sinai, quando Moisés sobe para pegar as tábuas da lei. A nuvem luminosa aparece na tenda do encontro, numa das primeiras leituras dessa semana, quando estão no caminho da escravidão para a terra prometida. E a nuvem luminosa aparece também no dia da consagração do templo de Salomão, quando traz a arca da aliança para dentro do templo. A nuvem luminosa aparece. Nuvem luminosa, eu vou usar uma palavra que talvez os irmãos não tenham muita familiaridade com ela. Na teologia e na catequese a gente chama isso de teofania. Deus se manifestando através dos fenômenos da natureza. Entendeu? E era uma forma do povo, antes de ter a Bíblia, o povo conversava com Deus através dos sinais da natureza. A gente até hoje, o Papa Bento diz que o primeiro livro da Bíblia, que não é um livro com letra, é o livro da obra da criação. Bonito isso, não é? A nuvem luminosa, perceber Deus através de sinais, e a nuvem luminosa aparece sobre eles. E essa nuvem é um sinal muito curioso. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Com sua sombra. Com sua sombra. O que isso lembra? Epa, queria tanto que a gente lembrasse assim imediatamente. O que isso lembra? Nossa Senhora, muito bem. Nossa Senhora, quando o anjo fala para ela que ela vai ser mãe do Messias, ela fala: como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E o anjo fala: não, Maria, não preocupe, que isso não é obra de homem. O Espírito do Senhor virá e te cobrirá com sua sombra. Então, a nuvem luminosa, como o Espírito que cobriu Maria com sua sombra, é para dizer para a gente que Deus se manifesta na vida da gente, que Deus tem o controle da vida da gente, que Deus guia a gente, ainda que na sombra, ainda quando a gente não está entendendo as coisas, vendo as claras, ainda quando a gente não está enxergando do jeito que a gente queria, limpinho, mas Deus tem o controle da nossa vida, do nosso caminho, da nossa missão, da nossa vocação, até quando a gente não está enxergando as claras. Amém?
Dê uma salva de palmas para o Senhor, que tem o controle de tudo. Mais forte, igreja. É preciso ser como Nossa Senhora. É preciso ser como Jesus e o Pai Eterno agora apresentam-se para os apóstolos. É preciso ter coragem de perseverar e continuar o caminho da fé, ainda que na sombra. É curioso porque uma nuvem luminosa deveria fazer um regalo de luz, não é? Parece uma contradição. Uma nuvem luminosa cobre com a sombra. Não devia ter sombra da nuvem luminosa, não é? Mas vamos ver para entender mais. Uma nuvem luminosa. E agora vai acontecer uma coisa extraordinária. Leia. E da nuvem uma voz dizia, brada: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Brada? Escutai-o. Escute. Escute. O Pai fala com os discípulos e fala com a igreja. Este é meu. Olha a força dessa frase. Meu. Um trato de posse. Meu. Filho. Um trato de vínculo. Filho. Amado. Um trato de sentimento. No qual eu pus um trato de comunhão total, todo o meu agrado, um trato de bondade infinita, em que entre Jesus e o Pai e o Espírito Santo só há o agrado. Tão bonito isso. No batismo, quando João Batista batizou Jesus, Jesus saiu da água, o céu se abriu, o Espírito desceu como pombo, e do céu veio uma voz também que dizia as mesmas palavras: esse é meu filho amado, esse é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Os estudiosos de Bíblia falam que quando o Divino Pai Eterno apresenta Jesus com esse verbo imperativo, e que é uma ação. Escutar é uma ação, é uma atitude, não é? E uma atitude, de certa forma, passiva. Escutai-o. O Divino Pai Eterno apresenta Jesus na linhagem dos profetas. Os profetas no Antigo Testamento são aqueles. Tem o livro de Moisés, os 5 livros, que é o livro da lei, e os profetas que ensinavam como aplicar a lei. Então Jesus se apresenta na linhagem de profeta como aquele que vai nos conduzir à obediência da palavra e da lei de Deus. Não é bonito? O Dom Washington escreveu uma carta que é sobre a nossa relação com o Pai Eterno. Uma carta pastoral linda, 75 páginas. Nós vamos trazer para vocês todos terem acesso a ela. E Dom Washington trabalha essa palavra, escutai-o. No latim, escutar, sabe o que significa? Audire. Sabe o que significa? Escutar é o mesmo que obedecer. A gente comumente entende escutar eu agora fico escutando e depois eu faço, né? Mas na origem da palavra escutar, escutar não é uma atitude passiva agora e que depois eu faço o que eu estou escutando. Na origem da palavra escutar, no escutar já tem uma atitude de obediência ao que eu estou escutando. Um filho, uma filha, quando escuta o pai, o jeito do pai e da mãe olhar para os olhos dele, sabe se ele vai obedecer ou não vai, não é? Pai e mãe, o jeito de escutar já determina se vai obedecer ou não, se é obediente ou não.
esse é meu filho amado, escutai-o. Posso fazer uma extravagância? Posso? Não se assustem. Já fiz isso outras vezes. Mas o Divino Pai Eterno está dizendo para Pedro, que representa a igreja, está dizendo para nós assim: vocês que vêm à montanha todo domingo celebrar a Eucaristia, vocês que são trazidos pela mão do meu filho amado aqui para essa montanha, vocês desliguem essa cabeça que não desliga e que não para de pensar, falar, pedir. Divino Pai Eterno está dizendo para nós assim: quieta, diacho, cala a boca, sossega essa mente agitada, essa mente inquieta, ou essa mente anestesiada, cansada, confusa. Quieta, escuta. Porque às vezes a gente vem para cá, pede a Jesus para dar um rumo para a vida da gente, ele vai lá, toma a gente pela mão, traz aqui, a gente senta e a cabeça não desliga. Não acontece isso conosco? Comigo também. A gente sobe a montanha cada domingo e desce da montanha pior do que subiu. E o Divino Pai Eterno está dizendo para mim e para você que o remédio para nossa força de enfrentar tudo lá embaixo, na baixada, é subir a montanha para escutar Jesus. E a palavra escutar significa obedecer. Irmã, irmão, obedecer não é um exercício fácil. Inclusive obedecer tem sido uma coisa tão difícil para quem trabalha na educação, para quem trabalha na saúde, que os pacientes vêm, faz exame, reclama para o médico o problema, aí quando vai lá no médico um mês depois e reclama: o senhor deu remédio, não está adiantando nada, o senhor mandou fazer fisioterapia, não está adiantando nada. Aí o médico pergunta: mas você parou de comer tal coisa, de beber tal coisa, parou de fazer coisa que você não pode? Não parei não tem como não. Isso existe? Não escuta, não obedece. Nós vivemos uma crise de escuta e por isso uma crise de obediência. Dentro de casa, na escola, na rua, na saúde, em tudo. Nós vivemos uma crise de obediência. Nós não sabemos escutar e não suportamos escutar porque não queremos obedecer. Veja o que vem. Tomem comigo. Versículo 6. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Está vendo que nada conserta essa cambada desses discípulos? Eles estão sempre mal, em cima da montanha, lá embaixo da montanha. Eles não contentam com nada que recebe de Deus, que recebe de Jesus. Parecem conosco? Muito, não é? Às vezes nós somos assim. Não tem nada que Deus faça que ponha a gente, levanta, ergue, põe a gente em atitude de prontidão para servir e obedecer. Ou a gente está com medo da cruz, ou está com medo da forma com que Deus está querendo dar ânimo para a gente enfrentar a cruz. A gente está sempre fraco. Caíram com o rosto por terra. Lembra o quê? Morto, lembra defunto. Não caíram com o rosto por terra em adoração, porque estão assustados. Não é uma atitude de adoração. O medo, o susto, a insegurança, a anestesia, torna a gente anestesiado, torna a gente muitas vezes amputado. A gente tem vontade de fazer, mas a gente se sente sem pernas e sem força para caminhar. Isso não existe? Olha só o que acontece. Permita que Jesus faça com você o que ele fez com Pedro, Tiago e João. Leia. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Irmã, irmão, se lá na baixada da sua vida, do seu casamento, do seu trabalho, nessa crise tão grande que o Brasil está passando, né? Essa crise moral, ética,
Todo mundo numa insegurança tão grande, numa instabilidade tão grande. Isso recai na fé da gente, recai no relacionamento dentro de casa, não recai? Uma professora dizia para mim que a escola mais antiga do Canedo está faltando aluno à noite, porque é sempre assim, quando começa o segundo semestre, desaparece a alunaiada toda, some. A gente tem medo do caminho, a gente tem medo da cruz, a gente tem medo até quando Deus se manifesta para transfigurar a gente da sujeira da vida. A gente tem sempre medo. E hoje eu queria pedir que você fizesse um exercício, que você conversasse com Jesus. O que é que tem feito você ser fraco no caminho, carregando a sua cruz, na sua missão de pai, mãe, esposa, esposo, filho, no seu trabalho, na sua fé, nos serviços que você presta à igreja, no serviço que você presta a Jesus, na sua responsabilidade, na sua vocação e missão na família e no mundo. Queria que você apresentasse a Jesus tudo aquilo que deixa você fraco para carregar a cruz, tudo que faz você ter medo de enfrentar a cruz, tudo que faz você ter medo até da presença de Deus, sempre fraca, sempre fraco. Põe a mão no seu coração, inclina a sua cabeça e diga comigo: Senhor, eis-me aqui, com os meus medos, minhas fraquezas, minhas dúvidas, incertezas. Eis-me aqui, caído, por terra, tomada de espanto, por tantas coisas que me ameaçam, no caminho da vida, no caminho da fé. Fale para Jesus quais são essas coisas que têm ameaçado você no caminho da vida, no caminho da fé. Diga comigo: Jesus, o Senhor me trouxe hoje nesta montanha. Eu te peço, aproxime-se de mim, toque em mim, levanta-me, ergue-me, mas não permita que eu me levante com o mesmo medo que me derrubou. Deixa-me te ouvir. Levantai-vos e não tenhais medo. Deixa-me te ouvir, dizer a mim: levanta, não tenha medo, não tenha preguiça, não tenha fraqueza, não tem pecado, não tem situação nenhuma de fraqueza que domina você mais forte que minha mão que estende para você, que toca você, te ajuda a levantar. Não tenha medo, vem comigo, desce comigo da montanha e enfrente a sua vida, enfrente a sua missão, enfrente tudo. Não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo. Obrigado, Jesus. Bem bonito, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, um grito de amor para Jesus. Todas as vezes que você rezar, todos os momentos de oração que você tiver na sua vida, na igreja, na Eucaristia ou em casa, não deixe de parar um pouco, de calar um pouco, cala a boca, Pedro, sossega, Pedro, desliga essa cabeça, Pedro, desliga esse medo, essa agitação, essa ansiedade, essa agitação, essa agonia, Pedro, desliga, Pedro, e escuta, Pedro, deixa eu te tocar, deixa eu te levantar, que eu vou descer com você e enfrentar com você tudo que você tem que enfrentar na sua vida. Amém? Não tenha medo.
O primeiro tipo de cristão que não vale nada é aquele cristão que não escuta e não obedece. O segundo tipo de cristão que não vale nada é um cristão que segue Jesus e que vem à missa mais por causa do medo do que pela confiança. Tem gente que está aqui na igreja e não veio porque foi Jesus que trouxe pela mão. Veio porque tem tanto medo dos problemas na saúde, dos problemas no trabalho, dos problemas no casamento, dos problemas. Os problemas é que te carregam, te empurram, até para a igreja. E nós precisamos aprender a subir a montanha pela mão de Jesus e descer a montanha liberto dos medos que Jesus tem poder e autoridade de nos libertar. Amém? Não tenha medo. Repito, o pior tipo de gente na fé, na igreja, é gente que não escuta, que não obedece. O segundo pior tipo de gente é gente que, ainda que na igreja, é guiado pelo medo e não pela mão do Senhor. Veja como termina. Versículo 9. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes. Espera lá. Vocês mulheres sabem como nós homens comportamos. As mulheres com os esposos, os filhos homens, senta, conversa, tenta falar dos problemas. O homem nunca tem tempo, nunca é hora, nunca está pronto, nunca está preparado. Nós homens sempre pensamos que agora não é hora de tratar desse assunto. E as mulheres batalham até conseguir uma brecha em que a gente trata do assunto. A mulher fala, a gente pondera, isso existe. Daí um pouquinho, a mulher pensa: nossa, graças a Deus eu conversei com meu marido, com meu filho, parece que as coisas agora vão encaminhar e vamos enfrentar um problema. A hora que está descendo a montanha, ela fala para ele assim: bem, mas aquele assunto que nós tratamos precisa encaminhar assim. Bem, você vai tocar nesse assunto de novo? Isso existe? Mãe, só vai falar desse trem de novo? Mãe, não fala desse trem não, mãe. Nós acabamos de conversar, fica daquele jeito, mãe. Eu imagino Pedro desse jeito. Levanta, esbugalha o olho para Jesus, olha, não vê ninguém, só vê Jesus. E Jesus fala: levanta, cambada, não tenha medo, coragem, vamos descer essa montanha. Quando começa a descer a montanha, Jesus fala: olha, não conta para ninguém aquilo que aconteceu, até que eu tenha morrido e ressuscitado. Eu imagino Pedro falando assim: vai voltar a falar desse trem de morrer na cruz de novo? Ô diacho. Jesus não para de falar de problema. A esposa não para de falar de problema. Isso existe? A mãe não para de falar de problema. E é assim. Nós homens precisamos aprender com as mulheres e com Jesus a ter coragem de falar dos problemas. Falar dos problemas é uma maneira de não ser guiado por eles. É uma maneira de buscar ter sobre eles o controle. Amém? Falar dos problemas significa, com Jesus, descer a montanha com um segredo. Não conte para ninguém. Bem, tá bom, nós vamos enfrentar esse problema, mas não conta para ninguém não. Bonito isso, não é? Jesus toca no assunto e até respeita a fraqueza, como uma esposa respeita a fraqueza do marido, uma mãe respeita a fraqueza do filho, da filha, dizendo: olha, não conta para ninguém não, mas nós vamos enfrentar esse problema. Não é bonito? Isso é a forma com que Deus nos ama, com amor de mãe, um amor que é completo, que não falta nada. Então, irmã, irmão, desçamos da montanha com Jesus, subamos pela mão de Jesus, desçamos a montanha pela mão de Jesus. Amém? Incline a sua cabeça. Com esse segredo que Jesus contou, esse segredo é um segredo que só vai ser revelado no domingo de Páscoa, depois da ressurreição.
Também com você, esposa, esposo, pai, mãe, filho. Tem tanta coisa na vida que a gente não sabe como vai ficar. É só lá na frente que a gente vai ter noção. Continuar caminhando, ainda que na sombra, na penumbra, no escuro, no meio de incertezas, de inseguranças, mas não deixar de caminhar. Não permitir que a dúvida, que a insegurança e que a sombra dirija a vida, mas a luz da fé dirija a sua vida. Senhor Jesus, o Senhor hoje também me conta um segredo. O segredo que o Senhor está comigo até depois de tudo vencido. Obrigado, Jesus. Desce comigo a montanha, Jesus. Vença as forças do mal que tira-me do caminho da minha cruz. Vença, Senhor, as forças do mal que não me deixa subir a montanha para escutar a palavra e obedecer e enfrentar os problemas. Jesus, liberta-me de tudo que faz querer ficar só em cima da montanha e não enfrentar os problemas. Capacita-me aqui e agora. Qualifica-me aqui e agora, Senhor, para descer da montanha e assumir minha missão, minha vocação, em tudo que o Senhor me deu, na escola, no trabalho, na família, como esposa, esposo, pai, mãe, filho, na igreja. Capacita-me, qualifica-me. Eu quero com o Senhor, eu topo, eu aceito tomar minha cruz e te seguir, porque o dia da glória virá, o dia glorioso virá, o dia da vitória sobre todo o mal, sobre todo o sofrimento, sobre toda a fraqueza virá, Senhor. Contigo eu não temo caminhar e enfrentar tudo. Nas suas mãos eu ponho a minha vida, a minha missão, a minha vocação. Toma-me, Senhor. Desce comigo para a montanha, da montanha. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus.
Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Todos de pé, deixe o folheto no banco, estenda as mãos para a cruz de Jesus. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Reze comigo, Jesus. Jesus, No alto da montanha, no alto da montanha do Calvário, o Senhor transfigurou Senhor transfigurou de um Deus perfeito, de um Deus perfeito, eterno, puro, sem mancha. sem mancha. O Senhor se tornou O Senhor se tornou um corpo enfermo, um corpo enfermo, coberto de feridas, coberto de feridas, marcado pelos cravos, pela lança, pela coroa de espinhos. O Senhor tomou sobre seu corpo O Senhor tomou sobre o seu as corpo nossas feridas, as nossas feridas, as nossas dores. as nossas dores. Jesus, mas também na madrugada da ressurreição, o seu corpo ressuscitado transfigurou nossas feridas, nossas dores, nossas lágrimas. Obrigado, Jesus, por tudo, por renovar a minha fé, por trazer-me aqui nessa montanha e educar-me na escola da escuta, da obediência a tudo que o Senhor fala. O Senhor é a palavra viva do Pai. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração. Obrigado, Jesus. Eu vou descer a montanha com a minha fé renovada, com o vigor renovado, porque sei que comigo o Senhor desce, e com o Senhor eu vou subir na glória da vida nova, da ressurreição, da vitória da fé e do amor que vence o mundo, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Jesus, por esse consolo, essa fé, essa unção. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Faça um momento de louvor, de agradecimento, de glorificação do nome dEle, porque Ele não deixa você com medo. Ele não te abandona lá embaixo, nem na montanha, nem no seu Calvário, porque Ele te leva, te ajuda a carregar a cruz, mas vai te ressuscitar e te glorificar no grande dia
no grande dia que virá. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.